regulagem de comprimento e largura do ponto. Como fazer? Quando fazer? Para que fazer, Poliane? O que isso vai me ajudar no meu dia a dia da costura? Tudo isso é que vocês vão aprender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de um assunto que a gente já comentou aqui em vídeos passados, mas como tinha muita dúvida, a gente veio fazer um passo a passo completo, que é a regulagem de largura e comprimento do ponto. Para quem já costura, parece simples, parece óbvio, mas para quem tá iniciando, esses botõezinhos que a gente tem na máquina, né, pode ser um terror. E às vezes você só costura zigue-zague, reto, zigue-zague, reto. Não sabe fazer essa regulagem e tá perdendo aí de conseguir pontos incríveis usando sua máquina doméstica. Já vou adiantar aqui para vocês. Fazendo a regulagem adequada de largura e comprimento, você consegue até costurar malha na sua doméstica. Sabe quando você vai costurar malha e fica pulando pontos? Se fizer a regulagem adequada, você pode sim conseguir um ponto com flexibilidade usando apenas a sua doméstica. Mesmo que a sua máquina não seja igual à minha. Para quem não sabe, gente, a minha máquina, ó, é a Facilita Pro, tá? E a Facilita Pro, essa aqui é a 4423, ela tem aqui um ponto que a gente chama de ponto com flexibilidade. Na verdade, eu chamo de ponto elástico, tá? Batizei com ponto elástico. Mas é um ponto com flexibilidade, que é quando a gente costura a malha, estica e não arrebenta. Mas se a sua máquina não tem, eu vou explicar para vocês também como que vocês vão fazer esse ponto, certo? E eu vou explicar também que não é todas as máquinas que tem esse botão. Então pode ser que você veja o vídeo e fale, Poliana, mas eu não achei esse botão. Então eu vou explicar como que você vai fazer com máquinas estilo a mini máquina. Ó. A nossa mini máquina aqui, ela não tem esses dois botões de regulagem. A gente falou no vídeo passado sobre máquina, né? Quem não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo. A gente falou como escolher a máquina para comprar. E já fica aí uma dica, gente. Quando vocês forem comprar uma máquina, deem preferências para máquinas que tenham essa regulagem, porque vai ajudar aí muito. Poliane, mas se tem um ponto pré-selecionado, não é melhor para quem está iniciando? Até é, mas tem muita coisa que você não vai conseguir fazer porque você não consegue ter domínio. Não é você que domina a máquina, ela já vem pré-selecionada. Então aqui não, aqui você tem o domínio total, você vai poder regular. Então, você vai poder fazer o ponto com flexibilidade, que eu falei para vocês agora, né, que eu vou explicar o como. Vocês podem fazer o bordado, o caseado, mesmo que a sua máquina seja mais antiga e não tenha aquele caseador, para quem não sabe, é a casinha de botão, tá? Essa aqui ela faz em um passo, mas se a sua máquina não tem, só regulando a largura e o comprimento você vai conseguir fazer. Então, é importantíssimo que tenha esse botão. Nessa máquina aqui, gente, esse botão fica aqui e aqui. Mas pode ser que na máquina de vocês fiquem em outro lugar. Então, eu vou explicar também como que vocês vão achar esse botãozinho aí na máquina, tá? Então, bora pro nosso passo a passo? Um recadinho rápido antes da gente iniciar. Se você quer aprender a fazer modelagem, cortar e costurar suas peças de uma forma simples, sem nenhum cálculo matemático, clica no link que vai estar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, faça o seu cadastro e entre para o nosso grupo VIP. Lá você recebe todos os links de vídeos novos aqui do canal, dicas, material de apoio e também sobre os nossos eventos. Inclusive agora a gente vai ter um especial de Dia das Crianças, já faça um convite aí para vocês participarem. Clica no link, faz o seu cadastro e vem aprender aí a sair do zero, fazer suas peças com perfeição. E agora sim, né, vamos aí fazer a nossa regulagem. Então vamos lá, primeira coisa, você vai identificar se a sua máquina tem essa possibilidade de regular largura e comprimento. Como que vocês vão ver? Vejam que essa máquina aqui, ela tem vários botõezinhos, tá? Não é porque ela é a Facilita Pro, não, gente. Tem máquinas antigas que também tem esses botõezinhos, às vezes aqui na frente, às vezes é só nesse botão, mas tem vários desenhos. Então, vocês vão identificar. Como que eu vou saber que ela não tem? Vejam que aqui na mini máquina, ó, a gente só tem um botão de regulagem de tensão da linha e o seletor de pontos. Aqui tem vários números, mas não é números iguais esses. Vocês estão vendo? Aqui a gente vai do 0 até o 4. Aqui não, a gente tem os números referente aos desenhos. Então, se a sua máquina tem esses desenhos e tem o seletor de pontos, provavelmente ela não vai ter essa regulagem. Por quê? Ela já vem com os pontos pré-selecionados. E o que seria aqui? Deixa eu puxar pertinho para vocês verem. A regulagem aqui dos pontos, ó. Vocês estão vendo que o número 1, o número 2 e o número 3 e o 4 são pontos retos, mas eles são pontos retos diferentes. Esse aqui, os tracinhos estão menores. Esse aqui tá um pouquinho maior, esse aqui tá bem longe um do outro e esse aqui está para a esquerda. Então, isso aqui é o comprimento do ponto.
tá? Que aqui você já tem ele pré-selecionado. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. A gente tem o 9, 10, 11, 12, são zigue-zague. Mas aqui a gente tem o zigue-zague mais apertadinho, aqui menorzinho, aqui maiorzinho e aqui bem grande. Então, aqui a gente tem a regulagem do comprimento, tá? Poliane, então é melhor comprar máquinas pré-selecionadas? Não, na verdade não. Porque agora eu vou mostrar para vocês quantas vantagens vocês conseguem aí fazer se vocês conseguirem regular isso manualmente, né? Como eu falei, a gente falou de máquinas no vídeo passado, quem não viu, dá uma olhadinha lá. E eu falei como escolher uma máquina para iniciante. E eu indicaria, se você está iniciando, escolha uma que tenha essas regulagens, tá? Mesmo que seja uma máquina de segunda mão, gente. Quando eu iniciei, eu tinha uma Singer, aquela que tem os disquinhos, que faz bordadinho, e ela tinha esses pontinhos, tá? Ela regulava aqui na frente. Tinha um botãozinho, você puxava pro lado, mas ela fazia essa regulagem. E isso é muito bacana. Então, tá bom. Identificamos. A sua máquina tem? Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos ver a utilidade. Como que a gente vai fazer? A largura do ponto, na minha, tá aqui em cima. Então, pode ser que esteja aqui, pode ser que esteja aqui, ou pode ser que esteja num seletor aqui embaixo. Você vai achar esse botão. Como que você vai achar? Simples assim. Você vai colocar no zigue-zague da sua máquina, tá? Vai deixar aqui mais ou menos entre 2 e 3. Isso aqui não vai importar ainda. Daqui a pouco eu explico esse botão. E você vai deixar isso aqui no 6. Você vai achar onde que você acha a largura do seu ponto. Então, já respondemos a dúvida, né? Quando a gente muda aqui, ela vai fazer zigue-zague. O que que acontece se eu não mudar, Poliane? Simples. Se eu deixar no 0, ó, mesmo que ela esteja no zigue-zague, eu vou costurar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ela vai costurar reto. Olha aqui. Costurou reto. Então, é assim que vocês vão achar a largura. Vocês vão colocar no ponto zigue-zague e vocês vão achar qual o botão que faz a máquina fazer zigue-zague. E esse botão vai ser o quê? Largura do ponto. Se o seu não tiver o desenhinho, ó, deixa eu puxar o meu aqui pra vocês verem, ó. Tem aqui, ó. Estão vendo o desenho do zigue-zague? Se a sua não tem, você pode colocar lá com uma canetinha ou colocar uma etiquetinha e escrever largura. Então, o que que significa largura? A distância que a máquina vai para um lado e para o outro. Poliane, então só serve para o zigue-zague, para pontos zigue-zague e também para os pontos decorativos, tá? Se a sua máquina faz esses bordadinhos, se você não fizer aquela regulagem, ela vai costurar reto. Então, vejam, tá no zigue-zague, agora eu vou mudar para o 6. Ela acabou de costurar reto, eu só vou mudar para o 6 e olha lá o que ela faz agora, ó. Tá vendo? Agora ela tá indo para o lado, ó. Agora ela fez o zigue-zague. Poliane, mas então eu tenho que sempre deixar no 6 quando eu vou fazer o zigue-zague? Não, você pode fazer várias regulagens, como tem vários números. Se fôssemos fazer uma casinha de botão, por exemplo, a gente usaria o 3. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui na prática. A gente deixaria no zigue-zague, mas colocaria no 3, porque, ó, vejam que ela fez um zigue-zague bem largão. Lembra que a gente falou aqui na mini máquina? Seria o ponto 12 da mini máquina. E agora, se eu quiser fazer uma casinha de botão, eu não quero que ela fique com o zigue-zague assim. Então, eu vou ter que fazer o quê? Diminuir. Coloquei no 3. Agora, eu vou costurar. Poliane, ela diminuiu a largura, mas ela ainda tá feio. Olha aqui, gente. Olha como ela ficou um pouquinho menor, mas ela continua longe. O que que é essa distância de um ponto para o outro? Essa distância é o comprimento. Então, a largura é o que vai para o lado, o comprimento é o que vai para a frente. Então, para a gente fazer uma casinha de botão, a gente teria que colocar na nossa largura 3 ou até no 2, tá? Qual vocês preferirem. Só que a gente teria que diminuir também esse botão, que é o comprimento. A gente deixaria ele menor, tá? Um número menor. Diminui. Vou deixar aqui entre o 0 e 1. Inclusive, na minha já tem um desenhinho aqui de casinha de botão. Mas se a sua não tiver, você pode vir fazer um desenho ou colocar aqui uma etiquetinha escrito comprimento. Então, gente, largura é o que vai para o lado. Comprimento é quando o pontinho pula, a distância de um pontinho para o outro. Na mini máquina, seria isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, comprimento do ponto. Já vem pré-selecionado, então a gente tem o comprimento. Comprimento, largura. Vamos ver a diferença agora? Deixei entre o 0 e o 1 e aqui tá no 3. Vou costurar aqui do lado, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz. E agora eu vou costurar aqui pra vocês verem a diferença. Por isso que é importante vocês fazerem essa mudança. Olha a diferença agora. Ele continua no 3. Eu não mexi. Então, ele tá do mesmo tamanho de largura.
Mas olha a diferença no comprimento. Olha que perfeito. Então, se a gente fosse fazer um bordado, casinha de botão, se a gente fosse costurar malha, a gente faria isso aqui. A gente deixaria o comprimento do ponto menor para ele ficar bem apertadinho, bem juntinho, bem fechadinho, deixando um acabamento mais bonito. Então, já anotem aí num papelzinho, as que gostam de anotar, tá? Largura para o lado, o nome já disse. Comprimento é os pontinhos, quanto que ele vai para frente. Poliane, mas o comprimento só serve para isso e na costura reta? A gente falou aqui do zigue-zague. Então, agora eu vou explicar para vocês na costura reta. Primeiro, se a gente colocar aqui no ponto reto, ó, vou mudar ele aqui, tá no ponto reto, tá? Aqui, a gente não pode deixar mais no 0 e no 1. Por quê? Se a gente deixar no 0 e 1, a máquina não vai sair do lugar. E ela vai embolar a linha, ela vai ficar costurando num lugar só. Então, numerações baixas na parte do comprimento só serve para zigue-zague, tá? No ponto reto ele não vai funcionar. Vou costurar aqui para vocês verem. Eu nem indico que vocês costurem assim, gente. Além de embolar, se você precisar desmanchar, vai ser uma desordem. Vai ser uma... Ó, olha aqui. Você tá vendo como a agulha tá batendo várias vezes no mesmo lugar? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Olha o que acontece. Ela costurou reto? Costurou. Deixa eu tentar chegar bem pertinho. Mas olha aqui, como tá super apertado o ponto. Então, não fica legal, tá? Olha como no zigue-zague ficou perfeito, mas no ponto reto não funcionou. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai voltar e vai aumentar. Geralmente, para peças, para fechamento de peças, a gente usa o número 3 ou 4, tá? Mas o 3 já é bem bacana. Eu gosto de usar o 4, que é mais larguinho, para cortinas, quando você vai fazer uma barra bem comprida. Ó, coloquei lá no 3, agora vocês vão ver a diferença, ó. Coloquei no 3, agora ela costurou normalmente. Provavelmente você tem esse botão, você já até fez essa regulagem, ó. Agora ela tá bonitinha, não sei se dá pra ver bem de pertinho. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o tensionador, que ele tá bem puxado aqui a minha linha. Vou tentar costurar de novo, só pra vocês verem aqui o ponto mais marcadinho. Então, cada regulagem que a gente faz, cada botãozinho que a gente mexe na máquina, gente, serve pra uma funcionalidade, tá? Ó, dá pra ver, né? Estão vendo? Dá pra ver onde o pontinho pulou. Ele não tá tão apertado. Vocês viram que eu costurei só um pouquinho e ele já correu, né? O ponto aqui na frente. Aqui não, aqui eu fiquei costurando e a agulha parece que não saía do lugar. Se a gente tiver que desmanchar isso aqui, a gente vai rasgar o tecido. Então, não usem numerações baixas na costura reta. Outro detalhe importante, agora vamos falar aqui da largura. E a largura, Poliane, o que que eu faço quando eu vou costurar reto? A largura aqui tava no 3, mas não pode, a gente tem que deixar no 0. Não pode não, né, gente? Quiser colocar, coloca, mas você não vai conseguir fazer a regulagem adequada. Por que que tem que ficar no 0? Ela não serve para ir pro lado? A gente quer que a agulha vá pro lado quando a gente tá costurando reto? Não, a gente quer que ela costure reto, centralizado. Então, a gente tem que deixar ela no 0. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, vou chegar bem pertinho. Ela tá no 0. Tá dando pra ver, né? Aqui ela tá no 0, ela tá bem centralizada. Eu vou mudar agora lá no 6, ó, esse pontinho aqui, eu vou colocar no 6 e vou deixar aqui filmando pra vocês verem a diferença. A agulha vai ir pra esquerda, ó. Conseguem ver? Ó, foi pra esquerda, voltei no 0, coloquei no 6. Ela fica na esquerda. Então, se você deixar a largura do ponto alta e tiver costurando reto, você não consegue fazer a margem de costura. Ela sempre vai estar para a esquerda. Poliane, mas eu queria costurar para a esquerda. Vem aqui, deixa no 0 e muda aqui, ó. Tá? Você vai mudar no botãozinho que muda a regulagem da agulha, ó. Tá mudando lá, vocês estão vendo? Tá dando até para ver aqui na sombra, né, que ela tá se mexendo. Mas não deixa aqui alto, tá, gente? Então, o comprimento serve para fazer a distância do pontinho. E a largura só vai para os lados. Então, a largura você vai regular para zigue-zague e o comprimento você vai regular para pontos retos, tá? E a mesma coisa do zigue-zague funciona nos pontos decorativos. Poliane, como que eu vou usar isso para costurar malha? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Peguei aqui um pedacinho de malha, ó. Ela estica bastante. Então, se a gente colocar no ponto reto, vamos deixar aqui no 3 mais ou menos, e aqui retinho, e a gente costurar essa malha, vou dobrar aqui pra vocês verem, ó. O que que acontece? Ela pode pular pontos, mas pode ser que ela costure. Essa máquina aqui, gente, ela é super de boa, então ela costura, tá? Ela costura muito bem, ó.
não pulou nenhum ponto. Ficou super bom. Mas o que acontece? Quando a gente puxa, ela arrebenta. Então, a gente nunca costura reto em malha, tá? É por isso que você não consegue costurar malha na sua doméstica. Ah, Poliane, mas eu coloco linha, fio de overlock na bobina. Se você costurar reto, vai estourar do mesmo jeito. Então, nessa hora aqui, essa regulagem também de largura e comprimento vai ajudar. Vou costurar bem aqui do lado pra vocês verem, ó. Vou colocar ela aqui no zigue-zague. Só que eu vou deixar o zigue-zague bem apertadinho, tanto de largura como de comprimento. Então, aqui, ó, eu vou colocar ele no 2. E aqui, eu vou colocar entre o 0 e o 1. Tá? Então, quando eu coloco no 2, ele vai fazer um zigue-zague bem pequenininho, porque o 2 é pouquinho, né? Ó, o 6, bastante. O 0, reto. Então, o 2, ele vai ir um pouquinho só para os lados. E agora, vejam o que acontece, ó. Vou vir colar aqui, vou começar a costurar. Vejam que ela tá fazendo um zigue-zague. Só que ela tá fazendo um zigue-zague bem estreitinho e bem apertadinho. Costurei tudo aqui. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela faz quase que um ponto reto largo, tá? E quando a gente estica, ó, pode puxar, gente, que não arrebenta. Olha que perfeição. Ah, Poliane, mas não fica abrindo a costura? Não fica. Fica perfeito, tá? Então, vocês podem usar essa regulagem aqui pra costurar malha, que vai ficar super bacana, ó. Aqui, se eu puxar de novo, ela vai arrebentar, ó. Só puxei um pouquinho, ela já arrebentou. E olha aqui o zigue-zague, como eu posso esticar que não vai arrebentar. Poliane, consigo fazer isso na mini máquina ou na outra máquina que eu tenha, que tem os pontos pré-selecionados? Aqui, gente, até poderia usar esse 9, só que ele é bem largão, então ele não vai ficar tão bonito. Você não consegue fazer essa regulagem bem fechadinha, igual a gente fez aqui, se a sua máquina já tiver pontos pré-selecionados. Por isso que eu indico vocês, quando vocês forem comprar uma máquina e iniciar aí na costura, procurem máquinas que têm regulagem de largura e comprimento de ponto. Parece mais complicado, né, você ter que ficar regulando, mas isso você vai ter várias vantagens. Como, por exemplo, essa aqui, né? Da gente conseguir costurar a malha. E a mesma coisa com a casinha de botão. Vejam aqui que aqui ficou bem pequenininho na malha. Aqui essa casinha de botão ficou maior. Vai que era um botãozinho, por exemplo, para um bebê. Uma roupinha de bebê. Você ia fazer a mesma coisa. A gente deixaria aqui entre o 0 e o 1. Aqui, aquela hora, a gente usou o 3. Então, a gente poderia fazer essa casinha de botão no 2. Deixa eu puxar aqui vocês de novo. Então, vocês podem ir regulando de acordo com a necessidade. Ó, cheguei no final, baixei toda a minha agulha. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Baixei toda, vou virar o meu tecido e costurar para o outro lado, ó. Voltei. De bebê, o modo de dizer, né, gente? Porque eu fiz um botão gigante aqui, só para vocês terem uma referência. Olha aqui, ó. Ficaria bem pequenininho. Poliane, mas eu quero fazer um botão para um casaco. Como que eu faço? Mesma coisa. Você vai mudar a regulagem. Continua no 0 e no 1. Porque a gente quer que o ponto fique pequenininho, mas você quer fazer um botão maior, você pode aumentar aqui, por exemplo, para o 4. E aí você vai conseguir fazer uma casinha de botão bem mais larga no casaco. Chegou aqui, baixa toda a agulha, levanta o calcador e volta para o outro lado. Pronto. Olha a diferença aqui. Deixa eu cortar esse monte de linha. Olha a diferença, gente, de uma casinha para outra, de um pontinho para outro. Viram? Aqui a gente estava com o mesmo comprimento, só mudei a largura. Então, largura para o lado. Comprimento é a distância de um pontinho no outro. Salvem isso na cabecinha de vocês, porque a gente não precisa usar o zigue-zague só desse jeito. Usem ele de outras formas. E como que eu vou saber, Poliane, os números corretos para mim usar? Faz exatamente o que eu fiz aqui. Pega um pedacinho de tecido. A missão de vocês agora, terminando esse vídeo, é isso. Pegar um pedacinho de tecido, ir lá na máquina e mexer nesses botãozinhos, gente. Não tenha medo de mexer nos botões da máquina. Se tá aqui, é para ser usado, tá? E só lembrem desse detalhe. Quando for costurar reto, sempre deixa aqui no 0. E aqui nunca pode ficar no 0, senão vai embolar toda a linha lá, tá? Costura reta, a largura tem que ficar no 0, porque a gente não quer que vá para o lado agulha.
Toda vez que você quer que a agulha vá para os lados, aí você aumenta. E aqui a mesma coisa. Aqui, distância dos pontinhos, tá? Então, façam aí o teste. Pega um paninho, faz o teste e depois vem aqui, volta aqui, conta pra mim nos comentários. Fala aí, Poliane, consegui. Ou então, Poliane, não tem a minha pré-selecionada. E tentem também na que tem a pré-seleção aqui, ó. Usem todos os pontinhos da máquina, tá, gente? Cada pontinho tem uma serventia. No caso aqui, a gente tem a de casinha de botão, né? Que ficaria apertadinha desse jeito. E muitas pessoas têm e não usam por medo de mexer nos botõezinhos. Então, façam o teste aí e depois contem pra mim o resultado. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Já se inscrevam no canal e compartilha o vídeo aí com aquela amiga que está iniciando, aquele grupo de iniciantes da costura, para que todo mundo consiga aprender de fato, fazer aí a regulagem, saber também a diferença entre a largura e comprimento e não passar mais apuro na hora de costurar. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês e nos vemos no próximo vídeo.